Peguei aqui, professora Ludmila, minha parceira de geografia, no dia de hoje, não é? Então vamos continuar agora no nosso ensino médio, iniciando o terceiro ano. Então, o conteúdo de hoje, vamos lá? República no Brasil, da implantação em 1889 à Revolução de 1930. Então, nós temos aí um período histórico bem importante para nós aprendermos, revisarmos, na verdade, no dia de hoje, não é isso? Então, querido terceiro ano, nós já vamos iniciar trazendo o conceito desse processo de república. Vamos lá? Então, o período compreendido entre 1889 e 1930, o Brasil ficou conhecido como República Velha, tá bom? Então, assim, é bom a gente lembrar que eu já iniciei o processo de república, já passou ali 15 de novembro de 1889, já está instaurado o processo republicano que nós vivemos até os dias atuais, e aí vai começar o que nós chamamos de República de Espada. Por que essa palavra? Olha o conceito. O termo espada faz referência à atuação dos militares na transição da monarquia para a república. Porque, como vocês devem lembrar, quem proclama, quem inicia o processo republicano são os militares, que desde 1870, quando acontece a Guerra do Paraguai, ligaram ali as anteninhas e de opa, essa monarquia não favorece tanto quanto a gente imaginava, não. Porque justamente eles vão ter contato na guerra com outros países republicanos, como Paraguai, Argentina, Uruguai. E isso vai dar o alerta para esse grupo de militares. Então, nós temos aí a representação nas imagens dos nossos dois presidentes militares nesse período, que vai ser justamente o retrato de Marechal Deodoro da Fonseca, que proclama a República em 15 de novembro, e o seu vice, Floriano Peixoto. Então, nós temos aí, vocês podem ver pelas roupas, as suas altas patentes militares, não é mesmo? Vamos continuar a leitura dos nossos conceitos? Olha aí o processo histórico. Após a proclamação da República, instalou-se um governo provisório, com o objetivo de resolver os primeiros problemas criados pela transição e dirigir o país até que fosse redigida uma nova Constituição. Por quê? Gente, vocês imaginem o impacto disso na vida das pessoas. Tirou-se ali a figura do imperador Pedro II, ele é obrigado a se retirar do país porque a sua presença no país ia mexer com o imaginário, com o inconsciente coletivo da população. Eu sou súdito, agora eu sou cidadão. A Constituição era monárquica, é necessário criar uma Constituição republicana. Então, essa transição, ela é muito delicada e ela é primordial para esse processo. Então, vamos lá? Alguns pontos desse período. Este período durou, como vocês já sabem, de 1889 a 1981, República de Espada, tá bom? Esse processo de transição. Sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca. Suas principais medidas durante esse período foram, muito importante, terceiro ano, e extinção das instituições imperiais. Era necessário passar uma grande borracha em qualquer semelhança que lembrasse esse período imperial da história do Brasil, que começa lá em 1808, né, quando Dom João chega, até 1889. Então, nós vamos tirar as instituições imperiais e criar novas instituições. Olha aí, convocação de eleições para a Assembleia Constituinte, que vai criar a nova Constituição. Banimento da família real, da família imperial e a separação entre Estado e Igreja. O banimento eu já disse a vocês, né? Quando é proclamada a República, Pedro II recebe um comunicado de se retirar do país num curto prazo com toda a sua família para tirar essa ideia, essa referência. O ponto importante aí seria a separação entre Estado e Igreja. E eu volto a dizer a vocês, como história importante e fundamental, quem acompanhou a aula do segundo ano percebeu que o absolutismo usa justamente disso, de associar o Estado à Igreja para se manter no controle. Enquanto a República que vai nascer no Brasil nesse momento, ela diz separa. Nós vamos ter a opção religiosa e nós vamos ter o Estado. E eles são instituições totalmente separadas. Não é interessante que tenha, dentro do Estado, dos poderes, a influência religiosa, tá bom? Outro ponto, a grande naturalização. Oferta de cidadania a todos os estrangeiros que viviam no Brasil. Vamos tirar aquela característica da imigração, aquela separação, nós precisamos unir o território brasileiro e é necessário que nós possamos trazer essas pessoas para o contexto do ser brasileiro. O que é ser brasileiro?
não é? Naquele momento eu era súdito, tinha um império, cadê o imperador? Agora tem uma república, querem uma nova constituição. Vocês imaginem aí a grande confusão que vai acontecer nesse processo. Para você organizar um país, para você organizar uma nova forma política, o primeiro passo, sem dúvida, é uma Constituição, onde estão garantidos os nossos direitos e onde estão também os nossos deveres, onde nasce, é o documento de nascimento de uma nova forma administrativa, tudo bem? Então, nós vamos ter aí a nossa Constituição, que vai surgir republicana, tá bom? Já tinham outras ali de 1824, no ano de 1891. A primeira Constituição da República, segunda do país, foi adiada ao máximo possível. Era de interesse de Deodoro da Fonseca permanecer no poder. Por quê? Porque ele foi ali alocado naquele momento de transição. A Constituição ia elaborar uma nova eleição. Então, para ele, que estava ali naquele processo de transição, era um presidente provisório, estava valendo, né? Então, vamos adiar? Vamos protelar aí, né? Segundo ponto. As eleições para compor a Assembleia Constituinte ocorreram em 1890, sob a pressão dos cafeicultores paulistas. Está até em vermelho aí, cafeicultores paulistas. Por quê? Porque nós já começamos a perceber que, para os cafeicultores, proprietários de terra, que estavam ali no controle da economia, eles precisavam chegar no poder. E quem está aqui são os militares. Então, a gente já consegue observar aí que vai continuar tendo uma classe dominante nesse processo republicano, ok? Vamos lá, vamos falar da Constituição em si. A partir, vamos aí colocar para vocês, a partir de um projeto, pode colocar para nós aqui rapidinho? Para vocês possam ver melhor? Isso mesmo. A partir de um projeto elaborado por Rui Barbosa, que vocês conhecem da literatura também, importante político intelectual brasileiro, que ocupava o cargo de ministro da Fazenda, promulgou-se a Constituição, ou seja, ela vai realmente ser elaborada. Quando vai fechar? Não sabemos, não é verdade? Vamos continuar? Foram importantes características da Constituição, então isso é muito importante para vocês entenderem até a nossa história atual. Federalismo. Esse sistema permite um maior grau de autonomia para os agora nomeados estados. Então, antes da República, nós temos ali as províncias, e as províncias eram terminantemente obedientes à figura do imperador. Surgindo o federalismo, as palavrinhas se tornam estado, e a gente pode ver qualquer coisa que você preenche, você vê lá o F, unidade federativa, a M significa Amazonas. Então, elas vão começar a ter mais autonomia. Os seus governadores eleitos agora vão começar a ter mais autonomia. Segundo ponto, muito importante, sufrágio universal masculino. Quem podia votar? Homens maiores de 21 anos, alfabetizados e que não fossem mendigos ou soldados rasos, tinham direito ao voto. Então, aí um ponto bem importante, vamos lembrar, mulheres não poderiam votar. Que Constituição estranha, né, professora? Todo mundo é cidadão, mas as mulheres não podem votar. Fica aí a reflexão para vocês. Então, a gente já percebe aí a delimitação desse direito ao voto, não é isso? Próximo ponto, presidencialismo. Foi estabelecido o cargo de presidente como representante máximo do executivo no Brasil. O presidente seria eleito em voto direto para um mandato de 4 anos, como acontece até os dias de hoje, tá bom? Então, o que nós podemos ver aí, os 3 pontos principais. Porém, o início não foi com uma eleição direta. Vamos lá? Após a promulgação da nova Constituição, foram realizadas eleições indiretas, que elegeram, obviamente, Deodoro da Fonseca como presidente. Agora, para o seu mandato constitucional. Quando acontece a eleição direta, quer dizer que é o Senado, tá bom? E ali a Câmara que vai votar propriamente, tá bom? Então, não é o povo em si, não é a população que vai fazer essa eleição. Deodoro decretou o fechamento do Congresso e convocou novas eleições para compor um novo Congresso. Além disso, informou que alterações seriam feitas na Constituição para garantir o fortalecimento do poder executivo, no caso, o próprio poder dele, em detrimento de outros poderes legislativo e judiciário. Meus alunos aqui do Aula em Casa, do 3º ano, já perceberam que tem alguma coisa aí que não está batendo. Ué, não era república? Supostamente não é todo mundo igual? Cadê o direito do cidadão?
As mulheres já não podem votar. Está começando a ficar meio complicado aí, não é isso? Vamos lá? Essas medidas geraram uma forte reação, obviamente, sobretudo dos políticos defensores de Floriano, que era o vice, lembram? E membros da Marinha. O presidente brasileiro foi obrigado, então Deodoro é obrigado a renunciar em 23 de novembro de 1891. Então não deu muito certo. Por quê? Como é que ele vai diminuir poderes legislativo e judiciário? Como é que ele vai centralizar tudo nas suas mãos? Obviamente que isso não ia ficar muito bem para ele, né? Com a renúncia de Deodoro, ocorreu antes de completar 2 anos de governo, a Constituição previa nova eleição e não a posse do vice para completar o mandato. Então aí nós vamos ter um problema também, né? E aí? O que vai acontecer nesse processo? Mas eu gostaria que vocês entendessem, gente, que a gente pode ver que essa nossa república, ela nasce muito conturbada. Os militares tinham uma boa intenção? Tinham, mas aí a gente consegue observar a questão do egoísmo, a questão de puxar o poder para si. É uma república, as pessoas compreendem que a ideia da república ela é unitária e ela deve favorecer a todos, e deveria mesmo. Então vamos lá. Então nesse processo, olha aí, vão surgir as oligarquias e a política café com leite, que também é muito famosa no nosso mundo histórico, não é isso? Com o fim do governo de Floriano Peixoto, porque Floriano Peixoto ele até vai assumir, mas aí ele não vai haver as novas eleições. Então, após o seu governo, ocorrem as primeiras eleições diretas, mas lembrando daquelas regrinhas. Homens maiores de 21, que não fossem mendigos nem soldados rasos, e excluindo as mulheres, para presidente do Brasil. E a elite cafeicultora, aquela lá que exigiu a Constituição, lançou a candidatura vitoriosa de Prudente de Moraes, que vai governar de 1894 até 1898. Professor, o governo de Floriano foi tranquilo? Não, gente. O governo de Floriano teve ali 2 processos de revolta também, que vão atrapalhar bastante e vão prejudicar ainda mais a imagem dos militares nesse processo, tá bom? Olha aí. Usando de sua habilidade política, Prudente de Moraes conseguiu pacificar o cenário de conflitos, porque pós-revolução federalista, vamos destituir Floriano do poder, vamos tirar Floriano do poder, ele está querendo governar de maneira autoritária, então isso vai gerar o conflito e vai facilitar a eleição de Prudente de Moraes, porque ele vai acabar ali acalmando os ânimos. Continuando a leitura lá. Então, nós vamos ter a anistia dos principais líderes rebeldes, tá bom? Encerra-se de vez a possibilidade de retorno de um governo militar durante a República Velha. Então, fica propriamente dito que os militares, apesar de terem sido responsáveis por instaurar a República no Brasil, eles vão acabar se prejudicando, favorecendo que um outro grupo ascenda politicamente. Vamos falar dele agora? Vamos lá. A República Velha ficou conhecida como o período político de domínio da elite cafeicultora e das oligarquias, regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo, ou seja, uma mesma família, um mesmo partido. Então, nesse processo, a nossa oligarquia é bem definida. Quem são esses oligarcas? É justamente os cafeicultores, é justamente esse grupo de proprietários de terra. Vamos lá? Nesse contexto que eu acabei de falar, o domínio oligárquico da época estava dividido em 3 partes que se completavam. Qual era o seu objetivo? Garantir os seus interesses e manter a sua elite. Então vamos lá? Política café com leite. A aristocracia cafeeira paulista passou a exercer o poder de maneira efetiva a partir do governo de Campos Salles em 1898. Até 1902. Então, o Prudente vai acalmar os ânimos e a oligarquia café com leite vem firme no ano de 1898. Esta política estabeleceu no âmbito federal, ou seja, dentro do país, ela ficou muito definida em 2 partidos. O PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. A partir de 1906, início do governo mineiro de Afonso Pena, a República no Brasil passou a ter presidentes dos 2 partidos, ou seja, eles apenas revezavam. Uma eleição vinha um paulista e aí, em seguida, olha aí, era o meio produtor, no caso do café, e em seguida vinha um representante mineiro, que era o maior produtor de leites e derivados.
mas até hoje é o maior estado com o maior grupo de eleitores. Então a gente consegue perceber, durante essa política velha, essa república velha, política do café com leite, apenas a alternância desses representantes. Ô professor, e os demais estados? Adivinha quem está se favorecendo desse processo? Não é isso? Vamos continuar? Nesse processo, é preciso organizar até se chegar à vitória desses dois partidos. E nós vamos ter, então, a política de governadores. Esta política surgiu da necessidade que os presidentes paulistas e mineiros tiveram de encontrar apoio nas bancadas estaduais do Legislativo. Consistia no acordo entre os chefes do Executivo Federal, ou seja, o presidente, e os governadores estaduais. Em troca da autonomia dos estados, os governadores elegiam uma bancada de deputados e senadores que apoiavam o presidente. Então vamos lá, olha aqui, não entendi, vou facilitar. Eu tenho o presidente, ele precisa de todo o apoio possível. Então os governadores aqui dos estados, eles vão conseguir o máximo possível de deputados, tá certo? E senadores que vão lá apoiar esse presidente. Então eu tenho uma política de governadores. Tudo isso baseado no sistema de troca. Eu faço por você, mas aí, ó, na hora vai cair aqui uma verbinha a mais para o nosso estado, certo? Isso é inserido no outro contexto, que é chamado de coronelismo. Então, o que é isso? São chefes políticos ou latifundiários que têm uma importância econômica e política no interior do Brasil, principalmente na região ali do Nordeste e mais um pouquinho ali a região central. Eles estabeleciam controle sobre a população mais pobre, protegendo-os. Nesta época, o voto não era secreto, então os coronéis garantiam o sucesso do esquema oligárquico por meio de fraudes. Então, voltem aqui rapidamente. Então, esse coronel, ele surgiu lá da Guarda Nacional, lá do período regencial. Eles vão dominando a região. Então, o candidato a governador diz, preciso dos seus favores, coronel. Então, não se preocupe que os seus votos aqui para você, para o seu presidente, para os seus deputados estão garantidos. Como o voto era aberto, a população não tinha escolha. Se aquele coronel, que tão bonzinho, tão gentil e muitas vezes usava da força, dizia, vocês vão votar no fulano, eles votavam no fulano e acabou-se. Então o voto de cabresto, que era aquele voto obrigado, conduzido, ele determinava esse esquema, coronelismo, política de governadores, para manter aquele grupo no poder, na presidência. Tá bom? Então até aí tudo bem? Então, gente, olha só, deixa eu só ver o que nós temos para vocês. Agora nós temos a nossa DLI. Lembrando que tudo isso é uma grande revisão, os nossos professores plantonistas estão aí para qualquer dúvida também. Então eu tenho uma questão do Enem que vai falar diretamente do coronelismo e eu acho que é apenas essa questão, né? Então tá super tranquilo, aguardo a super participação de vocês durante a interatividade.
Então, gente, retornando, vamos ler aqui então a questão, e essa questão é uma questão do Enem, muito bem colocada para vocês. Olha só o texto. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. E aí estão os votos de cabresto, que resultam em uma grande parte da nossa organização econômica rural. Vocês podem ver que é um trecho bastante forte, né, gente? Botando ali a condição daquela pessoa que vive na zona rural, tendo a sua vida terminantemente definida pela figura do coronel. Então é uma frase assim que nos traz muitas reflexões. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, vamos às nossas alternativas. Na alternativa A, diz assim: igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. Vocês já sabem, como excelentes alunos da nossa rede pública de ensino, que são, assim como do nosso estado nas redes particulares também, que o nosso processo histórico brasileiro, ele já nasce com uma desigualdade social muito grande, não é isso? Então, desde o processo de colonização, a gente já consegue perceber essas divergências sociais, quem tem mais e quem tem menos. Então, a letra A já está eliminada. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Na verdade, tem um grande processo: coronelismo, política de governadores, aí eu tenho o presidente, mas antes disso já tem um governo provisório, tem a República de Espada, tem a República Café com Leite. Então, não é estagnado, né? Alternativa B também a gente já elimina. C, tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Vocês já sabem que a abolição foi assinada em 1888 e, olha um ponto importante aí para recordar. A abolição foi muito importante para definir os rumos, o surgimento da República, porque os movimentos abolicionistas eles vão alimentar ainda mais a ideia republicana. Então, aí já eliminou a letra C. Letra D, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. Não é esse momento, apesar de Deodoro ter tentado ali eliminar o executivo e o legislativo, não se trata disso a nossa frase. Agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político, local e regional. Aí sim, então aqui nós temos os nossos alunos que participaram no chat. Letra E, a Lívia, o Carlos, Israel, Lidiane, Rebeca, Yasmin, Poliana, Cassiane, todo mundo ligado, Igor, Vitor, Isabel, vamos arrumar aí, agora já sabe a opção correta. Abraão, temos também ali a Isabelle, olha Isabelle lá de Iranduba, bem-vinda. Paulo, temos também CPM5 com Giovanni. Então, a gente percebe, gente, que vocês estão participando ativamente e perceberam, captaram aí a ideia. Para ficar melhor, eu quero deixar o comentário para quem ainda tem dúvida, para fazer o seu reforço em casa. Olha aí, os coronéis eram figuras políticas com grande prestígio regional. Normalmente eram grandes proprietários de terra. Então, o coronel, ele é uma figura muito importante nesse processo. E o coronelismo, será que ele já acabou? Vamos pensar sempre na política. O que nós percebemos? Quem aí conhece aquele candidato que diz: mas eu posso oferecer isso aqui em troca de voto, eu posso oferecer isso aqui, né? Tem um rancho aqui, tem um atendimento médico. Não, mas é época de eleição, mas eu estou fazendo isso aqui de boa. É muito perceptível que há uma jogada política aí que não deve acontecer. Não é verdade? Porque você está tentando induzir o voto daquela pessoa. O coronel, lá no início do século, ele determina, ele diz à sua comunidade: olha, o candidato a governador é esse, o candidato a presidente é esse. E como o voto é aberto, o que é o voto aberto, professora? Não era a urna eletrônica, não, onde você fica ali naquela cabine e faz o seu voto secreto. Você chegava no local e dizia: voto no fulano.
Então, geralmente ali os capangas do coronel estavam observando esse ato do voto. Então, isso também fazia com que as pessoas se sentissem coagidas. Nenhum voto deve ser coagido. O voto é uma escolha individual. Claro que nós devemos refletir, né, sobre as necessidades para esse voto ser exercido, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido, captado. Gente, procurem os livros, procurem os seus professores também. Temos aí os nossos plantonistas. Lembrando que tudo isso aqui é uma grande revisão para vocês e a gente contribui da melhor forma possível. Agora, vamos para a nossa amiga Geografia com a professora Ludmila. Olá a todos vocês, vamos agora com terceira série do ensino médio, vamos verificar aí alguns assuntos que estarão relacionados à geografia. Desde já, não esqueçam de acessar o Saber Mais, verificando aí o caderno digital com os assuntos e as atividades, também verificando juntamente com os professores de vocês, o que vocês podem realizar aí, quais as atividades que vocês podem fazer e também o conteúdo, ok, gente? Vamos lá verificar qual vai ser o nosso assunto de hoje, lá com a geografia. Olha só, na geografia iremos estudar sobre a segregação urbana e a desigualdade social. Para nós chegarmos e verificarmos este assunto, nós temos que relembrar aí o processo de urbanização do nosso país. O Brasil, gente, teve um processo de urbanização um pouco aí lento, devagar, né? No início, para se ter esse processo de urbanização em relação a outros países. E quando começa esse processo de urbanização que estava ligado com o processo de industrialização, já teve o boom, já foi tudo mais rápido, feito de qualquer jeito. Então isso acabou fazendo com que surgissem alguns problemas. Então, com o surgimento dessas cidades, com o processo de urbanização e industrialização, esses problemas urbanos foram surgindo. Então, é aí que a gente verifica essa segregação, essa divisão, muitas das vezes, de classes entre as pessoas de uma cidade, de um estado ou até mesmo de uma região. Então, a segregação urbana ele vem com esse processo de problemas urbanos, desde a época aí do processo de urbanização do nosso país, tá certo? Então, o que vai ser esse processo de segregação? Vem através dessa urbanização, que ela acabou se tornando uma urbanização excludente. Por que uma urbanização excludente? Porque muitas pessoas foram ficando de fora desse processo de desenvolvimento da cidade. Lembrem-se, o Brasil teve uma urbanização muito rápida. Quando iniciou a urbanização do Brasil, junto com o processo de industrialização, ela foi tardia, tá? Porém, quando se iniciou tudo isso, é aí que a gente verifica que as cidades elas foram se desenvolvendo de uma forma muito rápida e de qualquer jeito, tá? Então, a urbanização brasileira, gente, ela apresentou aí muitas características ligadas a países subdesenvolvidos. Então, essas características de subdesenvolvimento no processo de urbanização do nosso país, acabou surgindo uma urbanização excludente. Muitas pessoas aí, né, essas áreas sociais, foram excluídas desse desenvolvimento. E isso, né, acabou se apoiando aí no quê? Numa industrialização tardia, como nós estudamos e verificamos, tá?
Então, se apoiou nessa industrialização tardia e muitas pessoas, elas acabaram não conseguindo emprego nas fábricas. Por quê? O que chamava atenção nessa época? Né? A maioria das pessoas, os brasileiros, viviam onde? No campo, né? Trabalhando aí com a atividade agrária, pecuária. Porém, com o surgimento das indústrias, o boom, né? Principalmente lá na região sudeste, com o processo de industrialização, começa a chamar a atenção dessas pessoas. Então, elas começam a sair do campo, começam a ir para as cidades, ocorrendo o êxodo rural, porém, nem todas as pessoas que chegavam nas cidades, elas tinham acesso àquele emprego na indústria como era esperado. Tá? Então, é neste momento que esse processo de urbanização faz com que surjam esses problemas urbanos e ocasionando, assim, a segregação urbana. Além disso, nesse processo de urbanização excludente, nós vamos verificar aí que esse processo, né, acabou aumentando, principalmente no setor terciário, né, a parte do surgimento de subempregos, pessoas, né, trabalhando em áreas em que ela tem uma qualificação melhor, porém, quando não encontra o emprego, acaba indo para o que lhe for surgindo, né? Então, acaba surgindo também essa parte aí de subempregos e também a hipertrofia em uma determinada área aí do setor econômico, tá? Então, o aumento, né, desse setor terciário, com as pessoas procurando emprego, muitas dessas pessoas acabaram indo para a área informal, tá? Então, nesse processo também de urbanização excludente que a gente também ainda observa muito nos dias atuais, né? Essa falta de emprego, né? Também os empregos em que as pessoas elas são mal remuneradas, existe a qualificação, porém, muitas das vezes não paga-se como se fosse o necessário. Então, acaba surgindo esses empregos mal remunerados, a pessoa, para não ter como não ficar sem receber nada, acaba se sujeitando a trabalhar, né, para ganhar pelo menos o mínimo. E a falta também de planejamento urbano para abrigar grande quantidade de pessoas, como a gente verificou, pessoas que estavam saindo do campo, ocorrendo o êxodo rural, indo para as grandes cidades. Então, as pessoas, elas, muitas das vezes, a cidade não estava apta a receber essas pessoas, então isso fez com que essas pessoas não tinham para onde ir, então acabavam se instalando em áreas, muitas das vezes, inadequadas, tá? Então, para abrigar, né, falta esse projeto de planejamento nessas cidades, que acabou dificultando aí nesse planejamento, né, de abrigar as pessoas, que explicam em parte aí o aumento, infelizmente, da pobreza, tá? Essa pobreza que começa a aumentar aí nas grandes cidades, tá? Então, a grande quantidade de pessoas saindo do campo, indo para as cidades, ocorrendo essa urbanização excludente, acabou surgindo essa segregação socioespacial. Mas o que vai ser, professora, essa segregação socioespacial? Gente, vão ser as desigualdades sociais que acabam surgindo nessas áreas, tá? Que podem ser visíveis, muitas das vezes, aí nessas paisagens que nós temos, onde nós vivemos, nas grandes cidades, na paisagem urbana, tá? Então, de um lado, a gente pode observar áreas, né, em que tem menos desenvolvimento, já em outras, a gente observa que já existe uma área mais adequada para as pessoas viverem. Então, é aí que começa essa separação de uma classe a outra, tá? Então, quanto maior for essa diferença aí, principalmente relacionado à economia, relacionado à renda entre as pessoas, com certeza maior vai ser a desigualdade social, a desigualdade econômica, surgindo assim essa segregação socioespacial, tá? Então, a gente observa que com o desenvolvimento das cidades, as áreas centrais, elas começam a ficar com grande quantidade de pessoas,
essas pessoas que moram nessas áreas que chamam a atenção, que é a área central, começa a ficar mais caro o valor ali daquela área. Então, as pessoas, elas começam a ir para áreas mais distantes, para áreas periféricas da cidade, ao redor do centro. Então, é nesse momento também que vai surgir o quê? O valor do espaço urbano, né? Porque essas áreas, essas pessoas que antes viviam no centro, porém no centro tudo começa a ficar mais caro, essas pessoas começam a buscar as áreas periféricas, tá? Mas hoje em dia a gente observa que tudo isso acabou mudando. Até nas áreas periféricas começam a surgir áreas com uma qualidade de vida melhor, principalmente em áreas mais fechadas, como os condomínios, né, fechados aí. Então, esse valor aí do espaço urbano, ele começa a fazer com que várias pessoas busquem áreas com a renda menor, tá? Então, a população de baixa renda, ela começa a se instalar aí em bairros, tá? E os imóveis com preços mais acessíveis a essas pessoas, tá? Então, muitas das vezes, elas começam a ir para áreas mais distantes relacionadas aos seus postos de trabalho. E também a gente observa que nessas áreas começam a surgir as submoradias, como as favelas, os cortiços, os barracos, né? A gente observa aqui na nossa cidade áreas em que pessoas se instalam próximo aos rios, aos igarapés. Então a gente observa que vão existir essas áreas em que o valor do espaço urbano ele é menor, porém começam também a surgir áreas em que esse valor acaba aumentando cada vez mais e as pessoas que não têm dinheiro, né, que não têm uma renda adequada, acabam indo para áreas inadequadas. Mas isso poderia ser revertido se nós tivéssemos um planejamento urbano, né? E esse planejamento urbano, ele vem com o quê? Através de uma estrutura, né? De uma área onde a qualidade ela pode ser melhorada através, né, do saneamento básico, através de construções adequadas para a população. Então, com esse planejamento urbano, pode surgir o quê? As construções de conjuntos habitacionais. E essas construções, elas acabaram indo para áreas bem mais afastadas do centro, né, daquela cidade. E isso significou o quê? Um acesso maior à área periférica, surgindo o quê? Os bairros populares, tá? Principalmente, gente, aí nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. A gente observa muito aqui isso também na cidade de Manaus, né? Atualmente, as pessoas começam a ir para áreas periféricas, onde a terra ali, né, o solo ele ainda é um pouco mais baixo do que áreas mais centrais, tá? E isso a gente observa que as pessoas, elas que têm um poder aquisitivo melhor, maior, elas começam a se separar de tudo isso. Muitas das vezes as pessoas elas começam a se autossegregar. Então é nesse momento também que ocorre o quê? A autossegregação. Por quê? Por exemplo, em subúrbios mais afastados, podem ocorrer o quê? A construção, né? A formação aí de condomínios fechados, e esses condomínios fechados, muitas das vezes, eles têm o quê? Um elevado padrão de vida dessas pessoas. Então, essa autossegregação, muitas das vezes, eles começam a colocar já um supermercado mais próximo, um shopping. Então, essas pessoas que vivem já trancadas, né, fechadas nesses condomínios de elevado padrão, já começa a ocorrer essa autossegregação. E isso vai fazer com que realmente ocorra essa divisão, né, para que as pessoas elas não tenham vínculos com pessoas de menor poder aquisitivo, tá? E isso vai fazer com que surja, né, esses problemas sociais urbanos que às vezes acaba aumentando cada vez mais, né, se não tiver aí uma situação que possa melhorar a condição de vida dessas pessoas. Infelizmente, a gente observa muito, né, áreas com moradias precárias para essas pessoas, ocorre muito desemprego, a taxa de emprego aumentando, desemprego aumentando, né? A violência urbana e o transporte urbano também. A gente observa muito nas grandes cidades ainda um déficit, né, desse transporte urbano.
As moradias precárias, gente, a gente observa que as condições dessas pessoas que moram, né, em áreas, em moradias precárias, infelizmente não vai ter segurança nenhuma. As condições inseguras de habitação, vai faltar saneamento básico com baixa qualidade. Por exemplo, existem bairros, né, que a gente vai, que as pessoas elas têm um poder aquisitivo maior, não existia um buraquinho no asfalto ali. Mas se você for para um bairro mais afastado, você pode observar crateras aí, né? Então a gente observa que já vai existir aí essa segregação, né? A falta de saneamento básico aí com baixa qualidade. Infelizmente, vamos ter aí as submoradias, pessoas que não conseguem realmente ter onde morar, né? Que acabam aí construindo em áreas de perigo, né? Moradias apertadas e muitas das vezes superlotadas, uma casa ali que pode ter 10 pessoas da mesma família morando, né? E também áreas com ocupação irregular, terrenos muitas das vezes sem título de propriedade acabam invadindo. A gente observa também em algumas áreas aqui da nossa cidade que infelizmente isso acontece porque as pessoas realmente não têm como comprar uma casa ou pagar um aluguel, tá? Além disso, o desemprego, né? A maioria aí das grandes cidades, elas não tiveram essa capacidade de pegar logo essas pessoas, de absorver essa grande quantidade de pessoas no período em que muitas das vezes essas pessoas saíam, né, do seu município, da sua cidade menor e ir para as grandes cidades em busca de emprego, mas não conseguem muitas das vezes, né? E também o transporte urbano. Ainda temos muitos problemas aí relacionado também ao transporte urbano, que infelizmente ainda é precário, né, esse sistema de transporte. Quem realmente utiliza todos os dias, né, logo pela manhã você verifica a superlotação, infelizmente às vezes ocorrem os atrasos, né, muitas das vezes também a falta de condução, que acaba tendo esse déficit de transporte, e as passagens aumentando cada vez mais, né, o valor, sendo que as pessoas elas têm tipo R$10 de aumento, então isso realmente, infelizmente, acaba surgindo e aumentando cada vez mais esses problemas urbanos. E além disso, a violência urbana, né, que vem junto com o desenvolvimento aí das grandes cidades, que infelizmente acaba atingindo aí milhões de pessoas no mundo inteiro, né, e muitas pessoas acabam sendo vítimas dessa violência urbana, tá? Que a gente acaba tendo aí nas grandes cidades, ok, gente? Então, aí a gente verifica esse processo de segregação urbana, essa divisão aí de classes que, infelizmente, ainda ocorre muito aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, ok? Vamos agora para a nossa atividade, nossa DLI. Nessa questão, gente, o crescimento desordenado dos centros urbanos tem provocado grandes problemas sociais. Eu quero que vocês citem alguns exemplos desses problemas sociais. Na questão de número 2, quero que vocês analisem, na verdade, a letra dessa música, né, que é Minha Alma, A Paz Que Eu Não Quero, aí do Rapa, tá? Muitos de vocês já conhecem. Eu não sei cantar, eu sou uma péssima cantora, mas aí tem a letra. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. Né? Então, vocês vão observar essa partezinha da música e verificar qual vai ser a resposta correta, ok? Daqui a pouco eu retorno com a participação de vocês.
vamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, o momento de vocês participarem conosco, verificando essas duas questões da nossa dinâmica local interativa. Já quero agradecer aí a participação de vários alunos que estão respondendo aqui, a aluna Eula, né, a Dene, Matheus, a Mariana, que também estão respondendo aqui, né, Bernardo colocando as letras, está bem diversificado também, aí a Ana Carolina, Heloísa, né, Naila, Domini, Stephanie, o Igor também respondendo e participando com a gente, né, verificando aí a participação da Nazi Dia. Se eu estiver falando errado, já peço desculpas, ok? João Vitor, Isabelle, então são vários alunos respondendo aqui pra gente, Samuel, né? A Jaqueline também, a Nayara, temos várias respostas, alguns respondendo letra D, letra B, né? E daqui a pouquinho nós iremos verificar qual vai ser a resposta correta, né? Temos aí a Isabel respondendo aumento de índice de natalidade, vamos verificar se você respondeu corretamente. A Stephanie, na questão de número 1, respondendo desemprego, violência e transporte urbano, né, a falta de transporte urbano. A Helenice, né, o Gerlan respondendo. Então, temos vários alunos aí respondendo para a gente, verificando essas respostas da nossa primeira e segunda questão. Olha só. Na nossa primeira questão, gente, a gente verificou aí, o crescimento desordenado dos centros urbanos tem provocado grandes problemas sociais. E aí eu pedi para vocês responderem para mim quais foram esses problemas sociais que também nós estudamos. Infelizmente, vamos ter inúmeros problemas sociais relacionados com essa urbanização que nós tivemos, principalmente também aqui na nossa cidade, no nosso estado do Amazonas, né? Infelizmente, ainda falta muito em relação à melhoria, né, para as pessoas, a moradia, né, a emprego também. A gente observa uma melhoria no transporte público, tá? Então, a falta de habitação e de transportes, né, os altos índices de violência e criminalidade, a insuficiência ou até mesmo a ausência de serviços essenciais. Muitas das vezes a gente observa em áreas, em bairros, em que não tem uma estrutura, um saneamento básico, falta energia, mas lembrando, vocês podem, tem um númerozinho, se estiver faltando energia aí no seu poste, você pode ligar para o número que eles vão lá ajeitar. Existem serviços também que nós podemos verificar, né? Tem acesso aí com o telefone, pode verificar, né? O abastecimento de água também, áreas que não tem uma rede adequada de esgoto, falta de segurança, né? E também iluminação pública e também na área da saúde. Infelizmente, aí vamos ter ainda vários problemas relacionados à parte tanto econômica quanto social. E já na segunda questão, a gente observa, né, essa música, Minha Alma, do Rapa, né, e analisando essa partezinha aí. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. A partir dessa análise, eu pedi para vocês verificarem aí com essa questão, analisar a alternativa que indica o problema central destacado na letra da música. Aí vocês têm as opções, né? Letra A, formação da chamada cidade informal das regiões metropolitanas. Aquela parte da música não está relacionada aí à formação dessa cidade informal, tá? Letra B, a falta de infraestrutura básica nos subúrbios das metrópoles. Também não está relacionada aos subúrbios das metrópoles, tá? Essa falta de infraestrutura existe, mas em relação à música, não é a letra B, tá? Letra C, o aprofundamento da pobreza nas grandes cidades brasileiras. Seria a mesma coisa quase com que a letra B, né? A falta aí de infraestrutura básica seria quase a mesma coisa com a letra C, o aprofundamento da pobreza nas grandes cidades brasileiras também está incorreto. Lembrando sobre aquele trecho da música. Letra D, a violência criminal que atormenta os moradores dos grandes centros urbanos. Essa é a resposta correta. A letra D de dado, tá? Então, a gente observa aí que a letra correta é a letra D, a violência criminal que atormenta, né? E aí as pessoas acabam se fechando em áreas, aquelas que têm um poder aquisitivo e que podem comprar casas, moradias nessas áreas de prédios, de condomínios fechados, ok, gente? Então, letra correta é a letra D.
Muito obrigada por todos. Daqui a pouquinho, né, à tarde, quem perdeu as aulas agora da manhã vai ter a reprise. Então, até mais tarde.